cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Você já sabe, é um programa que vem conversar com você sobre seus direitos, sobre cidadania e sobre o seu atendimento, serviço público. Pois é, no programa de hoje, nós vamos conversar com o deputado estadual Carlos Gianazzi. O deputado Carlos Gianazzi tem feito um trabalho maravilhoso na Assembleia Legislativa. Deputado que está sempre na defesa de você, cidadão, de você, servidor público. E hoje vamos falar sobre o que foram as eleições de 2020, o que esperamos para 2022, a reforma que a Assembleia Legislativa está fazendo, mudando a situação de seus servidores, a reforma administrativa que vem do governo federal e muitas outras coisas. Um programa para você assistir e pensar. Com o deputado Carlos Gianazzi. Vamos lá? Olá, deputado Carlos Gianazzi. Mais uma vez estamos aqui no programa da FESPESP, Cidadania e Serviço Público. E você é uma pessoa muito importante aqui, porque, na verdade, é o deputado que a gente mais conta nas lutas aqui no estado de São Paulo. E queríamos conversar com você sobre uma série de questões. Começando o seguinte: acabamos de ter uma eleição 2020. Como é que você viu essa eleição 2020, tanto o primeiro turno quanto o segundo turno? E que caminho nós temos para a eleição de 2022, saindo dessa eleição de 2020? Góes, primeiro agradecer o convite para estar mais uma vez aqui no programa que você organiza, que é um programa de formação, o nome já diz, de formação para a cidadania. Tenho certeza que ativa e crítica. É muito importante que as pessoas exerçam o seu poder de cidadania, da participação popular, da fiscalização do poder público. Então, o seu programa, o programa que você organiza já há um bom tempo, ele oferece os instrumentos para que cada pessoa possa, aumentar o seu senso crítico e a sua percepção sobre como que está sendo organizada ou desorganizada a sociedade, para a gente poder interferir nos rumos da história. Góes, olha, essa eleição foi uma eleição atípica, porque ela aconteceu no meio de uma pandemia, mas, mesmo assim, eu acho que a grande vitória das urnas dessa eleição foi a derrota do fundamentalismo de extrema-direita, do negacionismo. Esse setor proto-fascista, ele perdeu espaço, ele não conseguiu eleger os seus candidatos na maioria dos estados, ele perdeu força tanto no executivo quanto também no próprio legislativo. É só ver São Paulo, por exemplo, o candidato do terraplanismo, do negacionismo, aqui, que era representado pelo Russomano, não vingou, ficou em terceiro ou quarto lugar, não me lembro agora, quarto lugar, me parece que foi isso, o Bruno Covas, isso no primeiro turno, Bruno Covas, Boulos, Márcio França, e depois o Russomano, que incorporou essa pauta do fundamentalismo político, dessa política de ódio, de intolerância, que isso o povo brasileiro não quer mais. As urnas derrotaram essa proposta. A verdade é essa: a população não aguenta mais, a população quer resultados. A população não quer saber esse negócio de ideologia de gênero, escola sem partido, gabinete do ódio, isso daí não leva a nada, e o povo está numa situação difícil, desemprego em massa, aumentou a conta da luz, da água, dos pedágios, as 170 mil pessoas morrendo, fora as pessoas sequeladas pelo coronavírus. Então, isso é o primeiro aspecto. Porém, Góes, do ponto de vista da direita liberal, da centro-direita, ela se consolidou um pouco mais.
eu diria que os partidos do Centrão ocuparam bastante espaço nessa eleição, ou seja, essa direita neoliberal, que nós combatemos também, porque ela privatiza os serviços públicos, ataca os servidores, ela continua ainda com muito espaço. Ela talvez tenha sido a vencedora do ponto de vista numérico dessa eleição. E talvez a grande novidade para nós tenha sido o Guilherme Boulos aqui em São Paulo, que ocupou um espaço importante, embora não tenha tido uma vitória eleitoral, mas teve uma vitória política, porque teve mais de 2 milhões de votos, mais de 40% do eleitorado votou nele, numa proposta de combate às desigualdades sociais e econômicas, numa proposta muito firme de taxar as grandes fortunas, de taxar as grandes heranças, de questionar essa política de desoneração fiscal que transfere dinheiro público para os grandes empresários de São Paulo e do Brasil, de fazer o resgate da dívida ativa. Ele tocou em todas essas feridas e não, combater as máfias de São Paulo, a máfia do transporte de ônibus, a máfia da especulação imobiliária, a máfia das creches, que foi muito debatida nessa campanha. Então, a candidatura do Guilherme Boulos tocou em todas essas feridas, e essa proposta teve mais de 2 milhões de votos, então não é qualquer coisa, né, que um representante de um movimento popular, que vem das bases, há 20 anos que ele milita no movimento difícil de moradia, que é um movimento marginalizado hoje na sociedade pelo governo. Então, eu acho que a grande novidade, né? Agora, a esquerda, como um todo, não foi bem sucedida. A gente sabe disso também, né? Então, você tem que construir as forças críticas da sociedade, progressistas, para fazer dos enfrentamentos para 2022, porque vai ser difícil. De um lado, o Bolsonaro continua forte, ele vai ter lá né, o seu eleitorado, a esquerda vai ter alguém também, e ela deveria se unir com uma frente de esquerda, e o meio ali, a direita liberal, ela também vai lançar o seu candidato, os seus candidatos. Ela vai tentar, na verdade, eu acho que é uma tendência, só para finalizar, Gozzi, como a extrema-direita está perdendo espaço no mundo, porque nos Estados Unidos, Trump perdeu a eleição para a centro-direita, aqui no Chile também é um movimento bem popular, jamais à esquerda. Na Bolívia, a esquerda recuperou, né, o Estado. Você tem esses movimentos todos, aqui no Uruguai, em Montevidéu também. Então, tem um movimento já mundial escanteando, dizendo não à extrema-direita. E aqui no Brasil também isso está forte agora. Então, o Bolsonaro continua com força, mas perdeu aquela grande força que ele tinha. Não tem mais. Aquilo acabou para ele, né? Mas ele tem ali uma porcentagem do eleitorado, que a gente não sabe avaliar ainda qual será. O fato é que agora o centro vai tentar vender um candidato como Biden, né? Pessoa de centro, enfim, eles vão tentar construir esse nome. A esquerda também vai lançar um nome. Enfim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, a extrema-direita negacionista perde espaço nesse processo eleitoral. Deputado Geranzi, há um problema seríssimo que está acontecendo, que nós estamos acompanhando, que é o problema do aposentado. Há um desespero total nos aposentados, especialmente aqueles que ganham menos. O cara ganha um salário mínimo, ele já está sendo descontado. Tem aposentado sendo descontado R$ 1.500, R$ 2.000. Está começando a dar um desespero. Fala-se até de doença, de infarto que a aposentado está tendo em razão deste projeto, desse decreto do governador, que fala que, em razão de deficiência lá no saldo do SPPDEV, ele tem que comprar do aposentado, que já pagou o tempo inteiro, né, enquanto estava nativo. E você, como sempre na batalha, tem lá o decreto legislativo número 22. Queria que você falasse para os aposentados em especial sobre esse decreto, esse encaminhamento do decreto e aonde a gente pode chegar com ele. Olha, Gozzi, muito importante esse assunto, porque o que aconteceu? O desgovernador Dória
publicou no meio da pandemia um decreto 65021/2020, confiscando salários não, são aposentadorias e pensões de quem ganha entre R$ 1.045 e os R$ 6.100, que é o valor do teto do INSS. Isso nunca aconteceu no Brasil. Nós tínhamos, anterior a isso, a emenda 41, aquela lá do Lula, do PT, que nós fomos contra, e, enfim, lutamos para que ela não fosse aprovada, e até hoje nós lutamos para revogá-la. Né? Tem projetos de lei, tem ação na justiça, que é um absurdo você cobrar de quem já se aposentou. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Mas, para piorar a situação, o Dória inovou. Ele está cobrando quem ganha abaixo do teto salarial. A emenda 41 cobra de quem está acima do teto, né? Que nós somos contra, e é grave isso. Agora, pior ainda você cobrar de quem ganha abaixo do teto, é o que o Dória está fazendo. Se uma pessoa ganha R$ 1.045, ela vai ter 12% de desconto. Se ela ganha de 3 a 6 mil, ela vai ter 14%. E acima disso, 16%. É um confisco. Eu falo que é um roubo. É um assalto à mão armada, assim, praça pública, todo mundo vendo e ninguém fazendo absolutamente nada. Né? E por que ele fez isso? Porque tinha uma brecha na lei da reforma da Previdência, que nós lutamos para derrotar. Você participou ativamente, Góes, estava lá pessoalmente, mas ela foi aprovada, infelizmente, pelos deputados da base, do que eu falo puxadinho, do Palácio dos Bandeirantes. E aí tinha uma brecha ali para ele aumentar, se ele comprovasse o déficit atuarial. E esse déficit que ele não apresentou de uma forma muito clara, isso aqui, e a gente não pode nem discutir isso, porque não tem déficit na Previdência. Na verdade, o governo deve bilhões de reais para o nosso sistema previdenciário, desde a época do IPESP. Deve, no mínimo, 80 bilhões de reais. E mesmo que houvesse o tal déficit, o governo não poderia cobrar, porque ele que tem que pagar tudo isso. Né? E mesmo que não houvesse essa dívida, Góes, eu quero ser bem claro aqui, um trabalhador aposentado, ele já pagou a Previdência, ele prestou serviços públicos, atendeu a população de uma forma ou de outra, então a sociedade tem uma dívida com ele, não é um custo, tem que pagar. Não é falar, mas vai prejudicar o erário público? Não, houve um investimento social, essa pessoa serviu as pessoas, né? Então ela tem que ser paga sim, ela tem que ser garantida a aposentadoria, a pensão dessas pessoas. Não é uma dívida, está pesando nada. Está pesando porque o governo tem dinheiro, o governo do Estado de São Paulo é o mais rico do Brasil, da América Latina, eu acompanho o orçamento, não tem crise fiscal aqui não, é mentira, Góes. Então, o fato é que o decreto foi publicado, nem aprovado, porque o decreto ele vem de cima para baixo, não passa pela LESP, e agora a nossa luta é no sentido de revogá-lo. Eu sei que vocês, enquanto entidades, entraram na justiça, estão tomando várias medidas jurídicas, que é o que as entidades podem fazer nesse momento, né, através da luta jurídica e da movimentação, da denúncia, da organização dos servidores. E eu, na Assembleia Legislativa, apresentei logo que o decreto saiu, o PDL, o Projeto de Decreto Legislativo número 22, para revogar, para anular esse decreto do confisco, o decreto 65021, e ele está circulando com o apoio de vários deputados, Góes. E foi interessante, porque depois que eu apresentei o projeto, vários deputados apresentaram também PDLs iguais aos meus. Né? Tem pelo menos 5 PDLs. Né? Eu achei interessante isso, porque e muitos não estão apresentando, mas falam, Genásio, eu apoio o seu, indo para a tribuna. Essa semana mesmo, o deputado Major Meca foi à tribuna e falou, eu estou defendendo aqui o projeto do Genásio, o 22, o PDL 22. Então, tem uma movimentação nesse sentido. A gente está tomando todas as providências e articulando uma luta no Legislativo com vocês, com o movimento social, com os sindicatos e com as associações. Luta jurídica e luta política, entendeu? Então, é isso que está acontecendo, um confisco. Eu digo que esse é um ataque em cima das pessoas que mais precisam agora dessa aposentadoria, pessoas que compram mais remédios. Muita gente está tendo seu remédio roubado, seu alimento roubado por conta desse confisco salarial. A pessoa ganha R$ 1.500, Góes. Aí tem um desconto de 12% do dia para a noite. É uma desumanidade. Eu falo que esse decreto representa
um crime de lesa humanidade, sobretudo contra a terceira idade. Então, mas a nossa luta é pela revogação imediata do decreto. As entidades têm entrado, você tem acompanhado, você tem até ajudado, várias liminares em razão disso, que acabam tendo vitória na primeira instância. Mas o que acontece? O Tribunal de Justiça, a cúpula do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça, acabou segurando todas essas liminares, suspendendo todas elas, aguardando uma decisão do Supremo. Ora, a gente agora tem a primeira instância com a gente, mas tem, duvidosamente, um Tribunal de Justiça aguardando decisões duvidosas do Supremo Tribunal Federal, que vai levar alguns anos. Isso é uma loucura, né? Que confiança a gente pode ter na justiça, né? Góes, está acontecendo algo semelhante, como aconteceu com os professores aqui da rede estadual. Nós ganhamos uma ação na justiça, que em todas as instâncias, de um reajuste que foi retirado, que foi negado na época certa, de 10% para todos os professores da rede estadual. Nós ganhamos as ações em todas as instâncias. Aí o governo tinha que pagar, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o governo Alckmin, e interceptou no Supremo. Então, o Supremo segurou um reajuste ganho aqui em todas as instâncias. Agora, isso aí pode, como você conhece bastante, você é um militante e foi funcionário durante muitos anos do Judiciário, você conhece as entranhas do Judiciário, né, e as suas contradições, você sabe que uma ação dessa pode demorar 10 anos, 20 anos, não é isso? Uma outra coisa muito importante que deputado, você liderou, as entidades entenderam que é hora de entrar com impeachment contra o governador, porque é demais o que ele está fazendo contra o servidor, contra a população do Estado, é como se ele fosse dono do Estado e ele determina se é para morrer ou se é para viver, se é bom ou se é ruim. As entidades se uniram, o doutor Júlio Bonafonte, que é da nossa entidade, ajudou formalizando o pedido, e você protocolou esse pedido de impeachment do governador. Como é que você está vendo o encaminhamento desse impeachment? É uma coisa difícil, a gente sabe. Olha, foi muito importante vocês terem organizado esse movimento pelo impeachment do desgovernador Dória, do desgovernador João Pinóquio Dória, porque ele mente, né, abertamente. Então, chama de João Pinóquio Dória, e ele desgoverna o Estado de São Paulo. Então, foi acertada essa decisão que vocês tiveram de formular, e formularam muito bem, do ponto de vista jurídico e político, um pedido de impeachment do governador, não com muito fundamento. E, logicamente, que eu assinei, nós fomos lá e protocolamos conjuntamente, foi um ato bonito na Assembleia Legislativa. A TV Alesp fez uma matéria falando sobre esse movimento. Logicamente que o Cauê Macris, que é um aliado, me parece que agora vai ser secretário dele, do Dória, ele vai obstruir, mas a gente vai fazer a pressão para o nosso pedido andar, né, o Góes, porque é um pedido importante, bem fundamentado, inclusive, nessa questão da Previdência, nesse assalto, nesse confisco contra os aposentados e pensionistas, e outras áreas, a questão do IANSP, são vários pontos elencados com muita fundamentação no nosso pedido de impeachment do desgovernador Dória. Então, é um pedido importante que está polemizando na Alesp. É importante criar esse debate, porque é um governo que desmonta o patrimônio público. Você vê agora, vai demolir o Ibirapuera, o complexo do Ibirapuera será demolido, e ali ele vai construir um shopping center, né? Uma arena de eventos, mas um shopping. Um absurdo, Góes. Ele está desmontando tudo. Tentou agora, tirou o jantar daquele Bom Prato, aumentou os pedágios, confisca o salário dos aposentados e pensionistas. Ontem mesmo eu recebi uma notícia, até já tomei providências, ele, através da Secretaria da Educação, está retirando aulas de professores de educação física, projetos importantes de treinamento para torneios, para Olimpíadas que as escolas organizam. É um desmonte o tempo todo, porque ele é empresário, então ele só pensa nisso, como fazer negócios com o patrimônio público.
e como retirar direitos dos servidores. É o tempo todo isso, Góes, não para com esse governo. Pois é. E Covid avançando, né? No estado de São Paulo, claramente ele escondeu dados em razão da eleição, né, Jonas? E agora está vindo tudo à tona, tá certo? É isso mesmo. Agora a gente tem que reagir, viu? A população tem que reagir. Nós estamos reagindo, as entidades, vocês estão sempre na frente da luta, Góes. Agora, a população tem que acordar, tem que entender o que está acontecendo, porque o Estado de São Paulo é o estado mais rico da federação, mais rico da América Latina, tem um orçamento de 260 bilhões de reais, e esse dinheiro não é canalizado para os interesses e as necessidades da população, não é. Eu acompanho tanto a aprovação do orçamento como a execução orçamentária, e esse dinheiro não contempla. Por isso que vai ser votado agora o orçamento para 2021, e tem cortes, Góes. Você que luta pelo IANSP, você é um grande defensor do atendimento com qualidade do IANSP, você acredita que na LO, na Lei Orçamentária, para 2021, ele só destina R$4.000 para o IANSP? Não estou falando nem 4 milhões. Olha, R$4.000 está lá na lei. Eu fiquei chocado, mas aí eu entendi por quê. Porque ele já está contando, Góes, com aquele aumento, aquele confisco do IANSP, que começa a valer em janeiro. Para quem fizer 59 anos, vai pagar 3%, e os dependentes vão pagar também. Então, ele está esperando o que ele contribui agora, 300 milhões, por exemplo, que é pouco, não significa nada, ele não vai contribuir nem com isso mais, porque ele já está esperando que, com o aumento, com esse confisco do IANSP, haverá essa arrecadação. Olha só, ele deu um golpe. Como ele colou, né? Ele ligou o 529, aquele famigerado do PL, na lei orçamentária. Então, a população tem que reagir a isso, porque a saúde. Ele acabou com a SUSEM, você acompanhou no PL 529, a Superintendência, gente, de Combate às Endemias do Estado de São Paulo. O que é uma endemia? Por exemplo, São Paulo tem malária, tem febre amarela, tem zika, tem dengue, e a SUSEM foi extinta no estado de São Paulo. Ela não vai combater mais nada, porque ela não existe mais. Olha só. Então, ele ataca o serviço público. Então, a população, Góes, tem que reagir em todo o estado, né? Porque nós já estamos reagindo. Agora, a população tem que entender isso e começar a reagir contra esse desmonte do Estado e contra os ataques aos servidores. Porque quando você ataca um servidor público, uma professora, uma enfermeira, uma escrevente, um oficial de justiça, uma pessoa da segurança pública, está atacando toda a população, porque essa pessoa que atende a população. Então, ele vai precarizando, né, o trabalho desses servidores e vai caindo a qualidade no atendimento. Janadi, seu último minuto para as suas considerações finais. Olha, Góes, o momento que nós estamos vivendo é um momento ímpar na história do Brasil e talvez do mundo, por conta da pandemia e também por conta desse ataque que vem não de agora, mas, sobretudo, no segundo mandato da ex-presidente Dilma, quando começou a fazer o ajuste fiscal. Depois, com o Temer, então, o Temer nem se fala. O Temer aprovou a reforma trabalhista, a PEC da morte, que é a emenda número que virou a emenda 95, a lei das terceirizações. Aí veio o Bolsonaro, piorou mais ainda, aprovou a reforma da Previdência e ataca sistematicamente. Você tentou agora privatizar o SUS, não conseguiu porque houve reação popular. Nós estamos vivendo um momento de retirada de direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. Tudo aquilo que nós conquistamos historicamente, desde a época de Getúlio Vargas, quando nós éramos, não estava lá, nem você, mas naquela luta, mas o que nós conquistamos no governo Vargas foi fruto da luta da classe operária, não foi um presente do Vargas, foi o povo ali organizado, lutando na classe operária, e nós conquistamos muitos direitos, que depois, mais tarde, teve golpe militar, enfim, mas teve a Constituição de 88, que consagrou vários direitos nossos, direito de greve, direito à estabilidade para os servidores,
né? Direito de reposição salarial, direito à licença maternidade, paternidade, enfim, direito de livre manifestação. São conquistas que a gente está perdendo, Gozi, por conta desses governos, né, neoliberais que se associaram ao protofascismo para continuar expoliando a população. Então, esse é o momento. Agora, também é um momento de muita luta e de muita resistência, porque não existe a opressão sozinha. Onde há opressão, há sua contradição, que é a luta, que é o enfrentamento, né? E é isso que nós estamos fazendo. Paulo Freire, o grande educador, dizia: o mundo não é, o mundo está sendo. Significa que a gente pode mudar o mundo, a gente pode alterar. Se ele está assim, dessa maneira que eu citei, não significa que ele tem que ser assim sempre. Significa que nós podemos interferir no rumo da história. Nós somos agentes de mudança. Não, nós não somos vítimas da história assim, pronto. Não, a história não está dada, ela é construída dia a dia. Nós podemos construí-la para o outro lado. Por isso que é importante o programa que você organiza, a luta que você realiza junto com as entidades. Há muito tempo que você faz isso, Gozi. E nós vamos continuar lutando juntos, porque essa luta não é individual, ela é coletiva, ela tem que ser uma parceria de todos nós, entidades, sindicatos, centrais sindicais, parlamentares engajados, população em geral, todo mundo junto para fazer esse enfrentamento. Muito bem. Deputado Carlos Gianazzi, muito obrigado por ter esse tempo aqui com a gente. Muito importante. Mais uma vez, muito bom estar com você aqui. Obrigado, Gozi. Até a próxima vez. Programa. Um abraço, Gozi. A todos vocês. Até. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, e que traz para você, servidor público, você que atende o cidadão, e que traz para você, cidadão, você que paga os impostos para ter um bom serviço público, uma discussão importante. Cidadania e serviço público. E voltamos no próximo domingo, às 21 horas. Estaremos aqui te esperando. Não perca. No próximo domingo, a partir das 21 horas. Até lá.